Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 3 de fevereiro, com a graça de Deus, estou aqui novamente para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão aí me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que se inicia. Apresentamos aqui também ao Senhor nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos nele, pedindo que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus liberta e cura um homem possesso de Gerasa. Jesus e seus discípulos entram na barca e vão para a região dos Gerazenos. Meus irmãos, esse Evangelho de hoje é maravilhoso. É algo muito impressionante. É o que nós vamos ver nesse Evangelho, que daqui a pouco já vamos ouvir. Eu quero aqui detalhar algumas coisas. Conforme os ensinamentos dos santos doutores da igreja, o Evangelho anterior nos falava que Jesus estava dormindo na barca, os seus apóstolos enfrentaram uma forte tempestade. Os apóstolos ficaram com muito medo, acordaram Jesus e disseram: Mestre, não importa que nós morramos aqui, vamos morrer. Jesus então acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E o vento cessou. Depois Jesus falou para eles: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Os discípulos perguntaram entre si: Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Jesus, de uma maneira muito concreta, mostra para eles quem ele era de uma forma muito forte. Logo após esse acontecimento, o Evangelho de hoje nos conta que Jesus e os seus apóstolos entraram na barca e foram para uma outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Essa região era uma terra de pagão, não era de judeus. Sabe por que nós sabemos disso? Porque os judeus não criavam porcos, já que para eles porcos era um animal impuro. Portanto, os pagãos que viviam do outro lado do mar da Galileia. Mas Jesus fez a questão de ir até lá. E quando chegou, encontrou esse homem endemoniado. Logo que Jesus saiu da barca, este homem possuído por um espírito impuro, que vivia no cemitério, foi ao encontro dele. São Beda, ele explica por que esse homem vivia no cemitério. Dizia que os endemoniados o levava para lá para enganar a população, fazendo acreditar que todos aqueles que morressem se tornariam demônio. Era uma crença errada na época. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo. O evangelista São Marcos diz que ele arrebentava todas as correntes, as algemas, e andava pelos montes se machucando-se com as pedras. Aqui vemos algo muito interessante. Quando o endemoniado viu Jesus de longe, ele correu até ele. Olha como os demônios são submissos a Jesus. O homem possesso caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: O que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? É interessante que São Marcos diz que o demônio gritou bem alto. Mas por que será que ele gritou tão alto para Jesus e reclamou dele? São Beda, ele explica que os demônios achavam que tinha o direito de possuir aquele homem, pois, pelo pecado original, a humanidade se separou de Deus e ficou sob o poder do demônio. É o batismo que nos livra das trevas, do domínio do maligno. Isso que a igreja nos ensina. Aquela legião de demônio que estava no homem, que se achava no direito de possuí-lo, por isso reclamaram de Jesus e gritaram com Jesus:
O que tens a ver comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Isso aconteceu porque Jesus já dizia: espírito impuro, sai deste homem. E o demônio não tinha como desobedecer a Jesus. Aqui temos algo interessante. Jesus pergunta o nome do demônio. Em outro exorcismo, Jesus não pergunta. Mas aqui ele faz porque quer mostrar que ali havia uma legião. Ele deseja revelar a seus discípulos que ele tem poder não apenas sobre um demônio, mas sobre todos eles. E o endemoniado então responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Eles pediram insistentemente para que Jesus não o expulsasse daquela região, pois sendo uma terra de pagão, era fácil para eles possuir outras pessoas. Se fosse expulso daquele homem, buscaria outra forma de permanecer ali. Aqui entra a questão dos porcos, que estava pastando por perto, sabendo que Jesus não permitiria que possuísse outros homens. Os espíritos impuros pediram autorização para entrar nos porcos. Para eles, essa possessão não era o ideal, mas era o que poderia ser feito naquele momento. Então Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos. Era uma manada a cerca de 2.000 porcos que lançou-se em direção ao mar e precipitou-se abaixo e afogou-se. Muitas pessoas perguntam: por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Eu penso que permitiu porque a vida daquele homem era mais importante do que aqueles 2.000 porcos. Mas há outro ponto a ser considerado. Quando o povo daquela região viu o que havia ocorrido, pediram para que Jesus fosse embora. Eles haviam perdido 2.000 porcos. E o mesmo que eles vendo o homem sendo curado, recuperado, disseram: vá embora daqui. Vá embora daqui. Isso não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Vemos pessoas dando mais valor aos animais do que o ser humano. Se você quebrar um ovo de tartaruga na praia, pode ser preso e isso é inafiançável. Se você matar um animal selvagem, pode ser preso. Mas uma criança for morta no ventre da mãe, nada acontece. Há pessoas que valorizam mais uma árvore, um animal, do que a vida de um ser humano. Outros dão mais importância um pet, um cachorrinho, do que uma pessoa. Não há problema você ter um cachorrinho, é bom. Mas ele não é mais importante do que uma vida humana. Quando perdemos a noção de Deus, tudo enlouquece. Como diz o Santo Papa João Paulo II, o homem sem Deus torna-se para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável. E todas as coisas perdem o sentido. Isso é muito triste. Voltando para o Evangelho, depois que expulsaram Jesus daquela região, ele já havia mostrado aos discípulos seu poder sobre uma legião de demônios que vieram ajoelhar a seus pés. Quando Jesus entrou na barca, o homem que havia sido liberto pediu para segui-lo. Mas Jesus disse que não. Ele lhe ordenou: volta para tua casa, vá para junto dos teus e anuncia tudo o que o Senhor, por misericórdia, fez por você. Olha que bonito. O que acontece no final do Evangelho? Vai falar no final do Evangelho. Este homem foi e começou a pregar na Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, que ficava naquela região do outro lado do Mar da Galileia. Ele anunciou tudo o que Jesus havia feito por eles e todos que ouviam ficavam admirados. Olha que reflexão maravilhosa para nós hoje. Quando Jesus nos cura, nos liberta, também devemos anunciar aos outros as maravilhas que o Senhor faz em nossa vida, na sua grande misericórdia por cada um de nós.
Porque Jesus transforma nossas vidas. Essa é a grande mensagem que esse evangelho hoje nos deixa. A beleza do poder divino. Te convido a abrir a palavra. O evangelho de hoje está em São Marcos 5, de 1 a 20. Pedindo que o Espírito Santo já vai nos iluminando. Rezemos juntos. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes, e muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Vivia dia e noite, ele vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda nós para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu o espírito impuro sair do homem e entrar nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se abaixo para dentro do mar, aonde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade, nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado lhe pediu que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração, para que nós também possamos testemunhar as maravilhas e a misericórdia que o Senhor realiza na vida de cada um de nós, todos os dias. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. Um bom início de semana, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.